Olá, meus irmãos. Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para a fanpage Pérola de Ramatiz, para o nosso canal no YouTube, perfil no Instagram. Live semanal, segundas-feiras, sempre às 9 horas da manhã. Hoje, 15 de novembro de 2021, 113 anos de Umbanda. Desde o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então eu vou falar hoje com vocês um pouco com o coração, falar um pouco dessa Umbanda que mora no meu coração. Fui batizado na Umbanda com 7 anos, na cachoeira de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Meu pai era militar e nós moramos no Rio. O pai servia lá no Hospital Central da Marinha. Meu pai era enfermeiro da Marinha. Foi oficial de carreira e enfermeiro da Marinha. E por volta de 7 anos, um pouquinho antes de 7 anos, eu acredito que eu estava para completar 7 anos, provavelmente 6 anos, né? Eu tive uma urticária por todo o corpo. E meu pai me levou vários médicos, dermatologistas, especialistas, os melhores especialistas do corpo médico da Marinha, e nenhum corticoide, nenhum medicamento fez efeito. Já aflitos, meus pais, né, eu com febre e não conseguia dormir, aquele vermelhão no corpo, e a pele descamando até nas pálpebras, bochechas, sola de pés e mãos, e muita coceira, né, e descamação. E aí meus pais me levaram a um centro de Umbanda de Almas Angola, na Pavuna. Nós morávamos na Pavuna, isso década de 70. 1970, para ser mais preciso. Terreiro do Seu Chico, descendente de africano, e eu tive uma consulta com o Preto Velho do Seu Chico, e o Preto Velho dá uma risadinha matreira, né? Ele, entre as baforadas do seu cachimbo, ele disse que em 7 dias eu estaria curado, e me prescreveu para minha mãe me dar banho de fumo de rolo, aquele fumo grosso, que chega a ser pegajoso. Era para botar numa bacia, e essa bacia tinha que ser de louça, né? E macerar bem até fazer uma papa, que ele tinha que ficar meio gosmento, né? Aí passava uma vez por dia, passar aquilo em todo o meu corpo, né? Desde a cabeça até a sola do pé. E de fato, em 7 dias eu não tinha um resíduo, um resquício de qualquer urticária no corpo. Quando retornamos com o Preto Velho do Seu Chico, ele pede para me ser batizado na Umbanda, que eu tinha compromisso com a religião, era um karma que eu tinha de uma vida passada, que depois eu iria compreender porquê daquela urticária. E de fato eu o compreendi mais adiante. Era um resíduo da Inquisição, que eu fui queimado na Inquisição, fui perseguido por ser alquimista, acabei sendo inquirido no tribunal da Inquisição e fui queimado em praça pública, né? E isso eu me lembrei, eu tive reativação dessa memória num trabalho mediúnico num centro espírita anos depois, já adulto. E aí, de fato, eu fui batizado na cachoeira de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Era aquela época daquela Umbanda mais pujante, em termos de mediunidade, né, e de pertença aos terreiros. Esse terreiro de Almas Angola, do Seu Chico, era muito simples. Areia de praia, chão batido com areia de praia, né? Tinha bananeiras em volta, casa branca ao fundo, pintadinha de cal, mas as giras festivas eram feitas no terreno na frente, era todo com areia de praia. Era muito bonito as giras naquela época, feijoada de Preto Velho,
atraíam bastante público, né? Seu Chico era bem conhecido, era uma umbanda de muita força, de muita valência na mediunidade. E eu acabei sendo camboro mirim dessa casa. Minha mãe voltou a trabalhar como médium trabalhadora, nós tínhamos vindo do Rio Grande do Sul, ela estava sem casa e acabou a minha enfermidade sendo catalisadora para os meus pais retornarem a praticar umbanda como médiuns trabalhadores. Então, desde os 7 anos, esse corpo físico está com 57 anos, né? Farei 58 agora em dezembro, o corpo físico vai fazer 58 anos, porque o espírito não tem idade. E então tem toda uma história aí com a Umbanda, passei por várias fases da Umbanda, né? E é muito gratificante a gente ter a Umbanda no coração e saber que nós vamos carregar isso pela eternidade, porque a Umbanda não está necessariamente num tempo de pedra. Ela tem que se alojar no seu coração, né? O seu coração, que onde mora a sua alma, tem que se tornar esse altar refletor da Umbanda, que é um estado de consciência. E Umbanda é Deus, né? É Deus em ação, é Deus trabalhando. Nesta sexta-feira que passou, nós tivemos uma sessão de Preto Velho. Nós estamos nos preparando para retornar no início do ano que vem para os nossos ritos públicos, o que me exigiu uma série de ritos só com a corrente, fechados, para nós nos prepararmos. Afinal de contas, mais de 1 ano e meio sem nos encontrarmos em função da pandemia. E então a gente tem essa série de ritos internos, culmina com a massa em dezembro, e aí, início do ano que vem, se tudo correr bem, retornamos com o nosso calendário público. Foi um encontro muito gratificante nesta sexta-feira, uma sessão de Preto Velho. E nós, antes de iniciarmos a sessão, ficamos cantando pontos de louvação, pontos antigos, de raiz, muito bonito. Os médios todos sentados no espaço do terreiro, no chão, em silêncio, a corimba cantando, e foi um momento assim de muita elevação, digo, um momento beatífico, né? De elevação que a gente só se consegue quando os devotos estão reunidos, quando nós nos reunimos e cantamos os nomes de Deus juntos, os diversos nomes de Deus. A gente tem muita força, muita valência essa comunhão. Onde forma uma egrégora, né? E a partir desse escudo, dessa egrégora, os guias espirituais conseguem se aproximar mais de nós, porque tem uma limitação aí óbvia de densidade, nós estamos na matéria. E foi muito gratificante esse momento, esse reencontro com esta Umbanda de Preto Velho, de aconselhamento, no momento de preparação. Depois nós tivemos, durante o rito, né, a louvação aos Pretos Velhos, um momento só de aconselhamento à corrente. Quem quis, né, quem estava precisando passar com os Pretos Velhos e ter o seu aconselhamento de boca a orelha na sua particularidade, na sua individualidade, que é uma característica que a Umbanda não pode perder. Este verbo divino, em verdade, vos digo, e o Preto Velho diz. Estou falando Preto Velho porque a sessão passada foi de Preto Velho. Poderia ser caboclo, qualquer outra forma de apresentação. Então, em verdade vos digo, e o Preto Velho diz, através da oralidade, essa valência da transmissão da palavra, de boca a orelha, de mestre a discípulo, que se perde na linha do tempo, a Umbanda não pode perder. E esta valência tem que ter pertença, tem que estar presente, tem que ter pertença e presença. E através dessa valência, a Umbanda auxilia a humanidade, através do verbo em ação, Deus em ação, através dos seus enviados, auxilia a humanidade para o despertamento. Eu não digo despertamento da consciência, mas para ampliar a percepção da consciência, porque a consciência ela é divina, ela é, né? A consciência mais profunda. Então, essa característica da Umbanda, ela não
pode perder não deve e não pode perder essa característica. Infelizmente, nos dias de hoje, e isso se intensificou em função do isolamento social com a pandemia, há um movimento cultural, vamos dizer, ou de aculturação que desconstrói esta presença e essa pertença na comunidade, né, de cantar os nomes de Deus juntos, estarmos reunidos em comunhão, desconstrói um momento de extrema individualidade que a gente passa, de ego, onde o indivíduo confunde a pertença e a presença numa comunidade com perda de liberdade. Ele quer estar sozinho porque ele diz que sozinho ele tem liberdade para fazer o que ele quer com a Umbanda. Então ele quer ter ele quer receber os saberes, ele quer receber as consagrações, as rezas, as cantigas, ele quer saber como é que se faz trabalho, como é que se faz encantamento, ele quer ser consagrado, mas ele quer essa Umbanda do individual, essa Umbanda que ele faz sozinho. E ele entende isso como liberdade. É uma distorção da tradição, de valores, porque a pertença e a presença a uma comunidade, ela não é um aprisionamento, pelo contrário, é um processo de liberação, né? Obviamente que exige disciplina, exige regularidade, e tem os terreiros tem hierarquia, né, que a gente tem que respeitar, se enquadrar, vamos dizer assim. Muitos não têm hoje, pelo esse excesso de individualismo que nós estamos vivendo, não tem resiliência o suficiente ou empatia com o outro o suficiente para quebrar a casca do ego e fazer parte e estar presente em uma comunidade. Mas o que a gente reflete nesse dia de aniversário da Umbanda, né, 113 anos, 15 de novembro de 2021, e o que nos entristece de alguma forma, nós que somos mais antigos, da gente perceber que existe alguns líderes de Umbanda que alimentam esse individualismo, essa perda da tradição e essa Umbanda do eu só, do eu sozinho, do ego, né, sozinho, que seria em nome da liberdade. Então existe um movimento, principalmente no mundo online, né, onde esses dirigentes, sacerdotes, ganham muito dinheiro. Isso tem que ser dito através desses cursos de informações online, porque formação tem que estar presente, e alimenta essa massa que tem ansiedade, tem pressa, que é urgência, e que é essa liberdade do individual, do ego, né? Que a Umbanda à sua disposição. A Umbanda, como mãe divina, mãe dadivosa, a todos abriga, a todos abraça, e mesmo esses que estão no individualismo, é melhor estarem procurando Deus e procurando a Umbanda para satisfazer os seus desejos do ego do que estarem totalmente desconectados da busca de Deus. Então a gente sabe, até pelas tradições fidedignas, né, que Deus responde ao devoto em conformidade à consciência daquele momento do devoto. Então, se o devoto busca a Deus para atender seus desejos, esses desejos podem ser qualquer desejo, materialismo, financeiro, amor, emprego, de alguma forma Deus atende. E é melhor que assim ou seja, quer dizer, você esteja buscando uma relação com o sagrado para atender seus desejos do ego, do que você não ter relação nenhuma com Deus. Então, é gradativo esse despertamento da consciência, porque mais adiante nós vamos amadurecendo, e aí entra a lei de reencarnações sucessivas, e a própria vida numa encarnação nos dá muitos exemplos, e é profundo e sábio. A vida de uma encarnação, ela é profunda e sábia professora, é uma mestra que nos educa,
Porque as próprias dificuldades da vida, a gente vai se dar conta que a satisfação dos nossos desejos no campo material, financeiro, emocional, são impermanentes. Nós somos atendidos naquela busca daquele espiritual materialista, daquele materialismo espiritual que já é uma relação com Deus e é válido, seja através de um curso online que me ensina a fazer uma simpatia, uma consagração em nome do Orixá, firmar alguma coisa em nome do Orixá para atender o meu desejo na minha casa, e até o que nos deixa assim perplexos, desenvolvimento mediúnico online, cada um na sua casa, né? E aí perde a força da comunidade, perde a força da comunhão e da reunião dos devotos, em nome de Deus, em nome do sagrado, da orixalidade, que dá a força e a valência da egrégora para se ter essa conexão com os guias. Inclusive, nesse desenvolvimento online, Deus está respondendo, né, dentro da capacidade, da consciência de cada um. Só que chega um momento na sua caminhada que você vai ver que esses desejos são atendidos, mas são impermanentes. Logo vem outro desejo, vem outro, e o tempo vai passando e você se dá conta num determinado momento da sua vida, nesta encarnação ou numa próxima, que você não está feliz, que falta um algo mais com a relação com o sagrado, com o espiritual, seja na Umbanda ou qualquer outra religião ou filosofia. E esse algo mais é a nossa comunhão com Deus, que nos preenche nesse néctar divino e nos dá a felicidade perene, permanente. E a Umbanda, ela atende a todos os públicos. Então eu vejo, embora perplexo, mesmo esses pais de santo, pais e mães de santo que estão ganhando muito dinheiro com essa desconstrução da tradição da Umbanda e desmerecendo a pertença e a presença, a reunião e a comunhão nos templos, mesmo desta maneira, Deus não está ausente, Deus está nos respondendo. Mesmo na ação do mal, pela onipotência e onisciência de Deus, Deus nos atende. Agora, Ele regula sempre pela lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação, que não é a punitiva, ela é a organizadora. Ela é disciplinadora, não punitiva, porque não existe reação sem uma causa geradora. Então, se a gente está sofrendo uma reação que ela pode vir como uma forma de escassez, de enfermidade, de um desequilíbrio emocional, psíquico, ou que nós entendemos como um assédio, como uma demanda, isso, na maioria das vezes, é uma reação que nós mesmos somos a causa geradora. Então, essa Umbanda de todos nós, em alguns momentos a gente vê com perplexidade isso que está acontecendo na atualidade, que para nós não fazem parte de valores tradicionais de terreiro, né? Desenvolvimento mediúnico online é uma coisa que é inconcebível. Sem qualquer pré-requisito, você na sua casa, você passa o cartãozinho de crédito e já entra no curso online de desenvolvimento. É algo estranho. E aqueles que estão assim procedendo, com certeza estão fechando turmas bem grandes, né? Bem grandes e com todas as facilidades do comércio online. E é que a gente fala comércio, nada contra o comércio em si. Pelo contrário, eu acho que as casas devem ter um bazar, uma livraria, algo que auxilie o custeio do templo, e muitas casas o têm. Estou falando do comércio do espiritual, né? O comércio da mediunidade, o comércio de poderes vendidos em consagrações ou iniciações através do orixá, fomentando esse individualismo, esse egoísmo que prepondera nos dias de hoje. Mas a Umbanda continua firme, com valência, se adaptando a essa nova era, enquanto movimento, né, terreno, mas no espiritual ela é estável, ela é permanente, porque ela é a própria luz divina. É uma expansão da percepção de consciência rumo a Deus. Eu sempre fui muito respeitoso com as tradições
E eu acho que tem que ser assim. Isso não quer dizer engessamento, isso não quer dizer possibilidade de ver o teu método ritual. Isso não quer dizer engessamento que você não possa ver com outros olhos e ir reconstruindo ao longo do tempo os métodos e os meios que você se liga com essa luz divina sem alterar a ética, que é a base da tradição, né? Do fundamento e da tradição. Eu me lembro que quando eu estava psicografando o livro A Missão da Umbanda com Ramatiz, tem uma parte, até era um anexo, que ali contava a história do Caboclo das Sete Encruzilhadas, um texto da Lilian Ribeiro. E eu fiquei um pouco preocupado de publicar aquilo ali sem pedir autorização dos descendentes do Zélio de Moraes ali, da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, né? Então eu fui até o Rio de Janeiro, consegui marcar com a mãe Zélia de Moraes, eu fui até Niterói, no seu apartamento. Ela estava com a sua filha, né? O esposo da filha também estava junto. Ela me recebeu, já idosa, né? Nunca vou me esquecer. Eu me ajoelhei, ela estava sentada numa poltrona, fumando um cigarrinho. Aí eu fiquei de frente para ela e depois me ajoelhei aos pés dela. Ela me deu algumas orientações, eu pedi autorização para ela para usar esse texto da Lilian Ribeiro no livro, ela autorizou. E ela me olha bem nos olhos, já velhinha, né? Ela disse: meu filho, posso te dar um presente? Eu disse: claro, minha mãe, a senhora pode me dar um presente. Ela tira essa guiazinha, a guia de Pai Antônio, que estava no pescoço dela. Ela tirou essa guia e disse: posso colocar em você? Eu disse: claro, minha mãe. Eu baixei a cabeça, ela colocou a guia que eu estou usando hoje, ela fica no nosso altar, no nosso congá sempre. É um tesouro. Primeiro por ser a guia de Pai Antônio, que Pai Antônio pediu para os filhos da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Segundo, e eu acho mais simbólico e mais significativo, desta guia estar no pescoço de Mãe Zilmeia, filha de Zélio de Moraes. Então essa guiazinha que esteve no pescoço de Mãe Zilmeia. Então uma responsabilidade que eu carrego, é um compromisso que eu carrego com essa ética zelista, ou a ética do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Embora o método de trabalho nosso nem sempre o mesmo, mas a ética, ela permanece intocável. Nós tocamos atabaque, a Tenda Nossa Senhora Espírita da Piedade não toca atabaque, isso é elemento de rito, altera o método de trabalho, não altera a ética. Então a ética, ela continua inquebrantável. Eu zelo muito por isso, é essa responsabilidade de ter conosco esta guia que fica no nosso altar, e toda abertura de giro eu olho para ela e me lembro desse compromisso. E Mãe Zilmeia disse que eu me considerasse como filho aceito da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, e assim, astralmente, né, na parte espiritual, eu me considero, com toda a humildade, reverência e respeito, filho do Caboclo das Sete Encruzilhadas, dessa raiz, desta valência espiritual, e vou honrar, enquanto os orixás assim o permitirem, esta tradição e a ética que o Caboclo nos deixou, balizada naqueles valores consagrados no Evangelho de Jesus e em outras tradições com outros nomes e formas, mas que é a mesma ética, os mesmos atributos e perfeições dentro das diversas tradições. Então a gente tem um olhar para o orientalismo, temos um olhar para a tradição dos velhos babalaôs da religião tradicional iorubá, o próprio espiritismo, a tradição da yoga,
clássica indiana, que tem valência no nosso espaço. Não poderia ser diferente. Uma casa de ramatiz, nós temos meditação na casa, né? Tem um momento que a gente se reúne para meditar, cantar os nomes de Deus, enfim. Então eu quis dividir essas considerações do meu coração, sem pauta hoje com vocês, assim, bem fluido, e lembrar de Pai Antônio, que pediu essa guia. A gente lembra muito do Caboclo das Sete Encruzilhadas, mas Pai Antônio, aquele preto velho, quase que anônimo, que se recusou a sentar na mesa e pediu para sentar no toco, já demonstrando, primeiro, a sua humildade, e segundo, o seu empoderamento na escolha. Ele escolheu onde sentar. Quer dizer, humildade, mas com empoderamento. Então a gente deve ser sempre humilde, mas não subserviente. Humildes, mas empoderados com a ética e com a valência do Caboclo das Sete Encruzilhadas, e não subservientes ao mercantilismo, à quebra de ética, à desconstrução da tradição. Quando a gente vê e observa esses movimentos de dirigentes e sacerdotes que nem casa mais têm, não tem mais giras abertas, mas estão com milhares de alunos em desenvolvimentos e cursos online, ganhando muito dinheiro. Nada contra o dinheiro, ele é necessário, mas quando ele confronta a ética e a tradição, a gente se lembra da raiz do Caboclo das Sete Encruzilhadas, e que ele vaticinou e profetizou que chegaria o tempo que o vil metal ele prejudicaria o movimento de Umbanda. Não a Umbanda, porque a Umbanda é perfeita, ela é luz, ela é permanente, ela é intocável pelos movimentos de ego do homem, mas pelos próprios umbandistas, que o vil metal, e a gente está vivendo esse momento de nova era, né? De início de nova era, de excesso de individualismo e fomentando esta pseudo-independência na frente das telinhas, e agora isso até vai aumentar, vem o 5G aí, né? Mas devemos estar sempre com esse olhar para a tradição, para o fundamento, principalmente no aspecto da ética, não querendo engessar métodos rituais, que isso varia de casa para casa, dependendo do compromisso do dirigente e da afinidade da sua comunidade e da sociedade mais ampla que se reúne naquele templo, mas sempre com esse olhar de Xangô, com essa mão de pilão, né, com o escudo de Oxaguian e com a fé e a devoção de Oxalá, preservando, acima de tudo, a ética nesta Umbanda de todos nós. Umbanda que é luz, Umbanda que é amparo, Umbanda que é dar as mãos aos caídos e levantá-los em consciência, em discernimento e em espírito. Parabéns, Umbanda, pelos 113 anos. Obrigado, Umbanda, por todo o bem que fizesse a esse humilde servo. Obrigado, Umbanda, por estar acomodada no meu coração, e te carrego pela eternidade enquanto luz divina. Que a tua consciência divina da Umbanda, esteja cada vez mais presente em yoga, em comunhão, em união com a consciência deste eterno aprendiz. Meu muito obrigado, meu mais profundo e sincero axé, saravá, namastê.